Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós vamos estudar a resposta do filósofo e teólogo John Hick ao chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de receber novas notificações. John Hick é um importante filósofo da religião e ele diz assim no seu livro, O Deus de Amor e o Mal, ele diz o seguinte: não podemos compartilhar a esperança das velhas escolas de teologia natural de inferir a existência de Deus a partir das evidências da natureza. Hoje em dia, a questão é saber se o problema do mal torna impossível uma crença racional em Deus. O objetivo de uma teodiceia cristã tem de ser, então, um objetivo relativamente modesto e defensivo de mostrar que o mistério do mal, mesmo que permaneça em grande parte incompreensível, não torna irracional a fé. O que o John Hick está dizendo? Ora, existiu todo um projeto teológico, que a gente chama de teologia natural, que teve como propósito provar a existência de Deus a partir de evidências da natureza. Então nós temos, os argumentos cosmológicos que diz que é preciso haver uma causa para a existência do mundo. Existem argumentos ontológicos, que buscam provar a existência de Deus, mostrando a necessidade de existir um ser que seja sumamente perfeito. Então existem vários argumentos que tentam usar da razão, do bom uso da razão natural, para tentar chegar à existência de Deus. John Hick fala que hoje não dá para manter essa esperança mais. Ele fala, que esses projetos é como se eles tivessem fracassados. Essa tentativa de buscar provar a Deus simplesmente pela razão, garantir que Deus existe simplesmente pelo uso do raciocínio e das evidências da natureza, é uma coisa com a qual a gente não pode ter mais esperança. No entanto, o cristão, por exemplo, ele é aquele que passou por uma experiência viva com o divino. E essa experiência, para ele, é atestadora. Então, a pessoa que é cristã, ela teve uma experiência profunda com o divino. E com Cristo, se ela é cristã. Ela teve uma experiência profunda com Deus. E essa experiência que ela teve com Deus, com a revelação de Deus em Cristo, a partir de uma experiência pessoal dela com Deus, é para ela prova suficiente de que Deus existe. Ela não precisa buscar argumentos na razão, na natureza, para provar a existência de Deus. Ela encontra a certeza de que Deus existe no seu campo de experiência direto, vivo, imediato com Deus, com o divino. No entanto, ainda assim o mal continua sendo um problema, porque nós poderíamos perguntar, mas aí eu falo para essa pessoa, olha aqui, olha quanto mal existe no mundo. Olha quanto sofrimento existe no mundo. É racional continuar acreditando em Deus, havendo tanto mal e sofrimento no mundo, se Deus é o criador de todas as coisas, se todas as coisas estão debaixo do controle de Deus? Como que pode existir tanto mal e sofrimento? O mal e o sofrimento não são evidências suficientemente fortes para não ser racional acreditar em Deus? Então, digamos assim, o que o John Hick está pensando? Olha, pense um cristão. Eu passei por uma experiência profunda, transformadora, que me deu uma garantia e uma certeza de que Deus existe. Eu não cheguei à crença em Deus por meio de argumentos filosóficos. Eu cheguei à crença em Deus porque eu tive uma experiência viva e pessoal com Deus. No entanto, chega uma pessoa a mim, um ateu, e ele fala, Sankey, tudo bem, você diz que acredita em Deus porque você teve uma experiência profunda com Deus, você tem garantia e certeza por seu testemunho que Deus existe. No entanto, Sankey, eu queria que você pensasse uma coisa. Olha quanto sofrimento existe no mundo. Mesmo que você tenha passado por essa experiência transformadora, você não acha que seria irracional manter a crença de que Deus existe, sabendo que existe tanto sofrimento no mundo? E é esse o objetivo, então, do cristão. O cristão precisa responder a essa questão. O cristão precisa mostrar por que é racional continuar acreditando em Deus a partir de sua experiência atestadora, ainda que haja tanto mal e tanto sofrimento no mundo. Não dá para fugir disso, tem que lidar com isso.
E aí que surge a ideia de uma teodiceia cristã. O que é uma teodiceia? Uma teodiceia é uma narrativa que busca dar conta de explicar, pelo menos em parte, por que existe mal e sofrimento no mundo criado por Deus. Então a teodiceia é uma narrativa que busca explicar, pelo menos em parte, por que existe mal e sofrimento no mundo criado por Deus. No entanto, John Hick reconhece, olha aqui, que o mistério do mal, ele chama o mal de mistério. Ainda permanece em grande parte incompreensível. Mesmo que eu tente dar uma resposta ao problema do mal, ainda assim vai haver questões, elementos do problema do mal, que não vão ser satisfatoriamente ou completamente resolvidos. Mas o que o cristão precisa fazer? Ele precisa solucionar completamente o problema do mal? Não. O que o cristão precisa mostrar é que é racional continuar acreditando em Deus, mesmo diante da existência do mal, e mesmo que algumas questões sobre a existência do mal permaneçam um mistério, permaneçam incompreensíveis. Então, o John Hick vai dizer que, na verdade, a teodiceia cristã tem um objetivo modesto. O objetivo da teodiceia cristã não é solucionar completamente o problema do mal de maneira satisfatória, sem deixar nenhuma coisa inexplicada. Não. O objetivo da teodiceia cristã é mais modesto. É mostrar que por mais que o mal seja um mistério, por mais que alguns elementos sobre o problema do mal permanecem incompreensíveis, apesar disso, é possível mostrar que é racional manter a crença em Deus mesmo diante da existência do mal. É racional manter a crença em Deus mesmo diante da existência do mal. Ou seja, o cristão que teve uma experiência transformadora com Deus, uma experiência pessoal, e que com base nessa experiência, nesse testemunho, ele passou a acreditar em Deus, ele pode dizer assim: eu não consigo explicar completamente a existência do mal, mas eu consigo te fornecer uma teodiceia, uma narrativa que em parte explica o problema e que mostra por que é racional eu continuar acreditando em Deus, mesmo diante da existência do mal. E aí o John Hick ele vai falar assim, que quando nós consideramos a religião cristã, nós precisamos considerar 3 facetas da religião cristã. A primeira faceta diz respeito à experiência. Eu falei para vocês, então, que para John Hick, a base para uma crença em Deus, para se chegar a uma convicção de que Deus existe, não deve ser os argumentos filosóficos a favor da existência de Deus, mas sim a experiência viva e pessoal do cristão com Deus revelado em Cristo. Então, a primeira faceta da religião cristã é a experiência. A segunda faceta da religião cristã é o mito. O cristianismo, o que são mitos? São símbolos. É importante dizer, mito não é mentira. Hoje em dia, a gente tem uma tendência de usar a palavra mito como se mito fosse uma espécie de mentira, de fábula, de narrativa enganosa. Na realidade, o que é mito? Mito é um símbolo. Mito é uma verdade comunicada por meio de símbolos. E o cristianismo, ele é uma religião que comunica certas verdades espirituais por meio de símbolos. Quais símbolos? O nascimento virginal de Cristo, a morte redentora de Cristo, a ressurreição de Cristo. Isso são mitos. Não aqui mito no sentido ruim, não é que é mito que é uma mentira. São símbolos da religião cristã. Então a religião cristã envolve certos símbolos. E um terceiro elemento que a religião cristã envolve, além da experiência e do mito, é a dimensão teológica. É a tentativa de sistematizar as doutrinas cristãs por meio de argumentos históricos, filosóficos, bíblicos. Então nós temos a teologia. A teologia é a formulação das doutrinas cristãs em um sistema feita pelos pensadores cristãos, pelos teólogos e filósofos cristãos. E aí, qual que foi a resposta predominante ao problema do mal? A resposta predominante ao problema do mal na tradição cristã veio de uma combinação de um mito
com uma perspectiva teológica. Então, a resposta tradicional ao problema do mal, feita por pensadores cristãos, ou seja, do campo teológico, foi feita com base em um mito cristão. Qual que é esse mito? O mito da queda. Nós temos, por exemplo, o mito cristão de que Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou Adão e Eva, criou o homem à sua imagem e semelhança em um estado de perfeição. Deus então colocou o homem e a mulher no paraíso, no jardim do Éden. No entanto, o homem não conservou o seu estado de perfeição. E ele escolheu, pelo seu próprio livre arbítrio, o caminho do pecado. Ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele desobedeceu a uma ordem divina. E esse pecado original, essa queda, é a origem do mal. O mal, portanto, se origina da queda do homem no pecado. O mal não é culpa de Deus. O mal é culpa do mau uso do livre-arbítrio humano. Isso o John Hick vai chamar de teodiceia mitológica. É a teodiceia baseada no esquema criação, queda, redenção. Criação, o homem foi criado perfeito. Queda, o homem caiu no pecado e veio o mal. Redenção, Deus salva o ser humano dessa condição de pecado, restaurando a sua condição original e elevando o ser humano à condição de vida celestial. É lindo isso. Só que o John Hick vai falar, por mais que essa seja a teodiceia predominante na tradição cristã, ela não é nem a teodiceia mais antiga, nem a teodiceia mais lógica para responder ao problema do mal. Por quê? John Hick vai dizer assim, que a teodiceia mitológica ela está sujeita a objeções científicas, morais e lógicas. Objeções científicas. Por mais que a teodiceia da criação, queda e redenção tenha sido predominante na história cristã, o homem contemporâneo tem muita dificuldade de manter esse esquema ante as evidências científicas modernas e contemporâneas. Por exemplo, o sofrimento e o mal já existiam no mundo, hoje nós sabemos, antes mesmo do surgimento dos hominídeos. O mal, o sofrimento, já existiam nos tempos dos dinossauros. O mundo não era perfeito antes do ser humano surgir. O mundo já existia sofrimento. Nós sabemos também que, muito improvavelmente, existia um jardim do Éden com Adão e Eva. Nós sabemos hoje pela ciência de que, na verdade, os humanos surgiram por um processo de evolução. Houve um processo biológico de evolução por seleção natural que deu origem a diferentes espécies, incluindo o ser humano. Portanto, o esquema de que, na verdade, o ser humano foi criado perfeito e o mal só surgiu com a queda do ser humano no pecado, cientificamente hoje não faz sentido. Ou seja, a teodiceia mitológica do esquema criação, queda e redenção está sujeita a objeções científicas fatais. John Hick também acrescenta que essa teodiceia está sujeita a objeções morais fatais. É óbvio, é simples de perceber. De acordo com a teodiceia da criação, queda e redenção, toda a humanidade sofreu por causa do pecado de Adão. Não só toda a humanidade, como também toda a natureza. O sofrimento animal, o sofrimento das crianças, o sofrimento de todos os seres no universo, é resultado da queda do nosso primeiro pai, de Adão. Isso é uma aberração moral. Como pode Deus punir toda a humanidade, todos os animais, toda a criação com sofrimento, se quem pecou foi só um? Se quem pecou foi o nosso primeiro pai? Eu não tenho culpa de ter nascido no mundo da queda. Por que eu tenho que sofrer pelo pecado de Adão? Por isso, a teodiceia agostiniana, a teodiceia mitológica da criação, queda e redenção, que a gente vai ver que na verdade é a teodiceia agostiniana, ou baseada em Santo Agostinho, ela está sujeita a objeções morais fatais. A teodiceia mitológica do esquema criação, queda e redenção
também está sujeita a objeções lógicas fatais. Pense o seguinte: faz sentido dizer que um ser humano criado perfeito, vivendo num ambiente perfeito, iria pecar? Isso é completamente sem sentido. De onde veio o pecado? De onde veio o mal? Um ser perfeito, vivendo num ambiente perfeito, caiu em pecado. Isso é completamente sem nexo. Como que um ser perfeito cai em pecado vivendo num ambiente perfeito? Portanto, de acordo com John Hick, a teodiceia mitológica da criação, queda e redenção está sujeita a objeções científicas, morais e lógicas fatais. Científicas, porque hoje o homem moderno e contemporâneo sabe que não existiu o paraíso de Adão e Eva, mas sim que nós surgimos por um processo evolutivo e que o mal já existia muito antes de surgir a humanidade. Morais, porque é completamente sem sentido que toda a humanidade tenha que sofrer pelo pecado de um só homem. E lógica, porque não faz o menor sentido dizer que um ser humano perfeito, vivendo num paraíso perfeito, cairia em pecado. Essa teodiceia é a teodiceia que é atribuída a Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele mostrava que, na verdade, o mal, ele não é uma substância, ele é um nada devido, ele é a privação de um bem. E ele é resultado do mau uso do livre-arbítrio. Essa teodiceia agostiniana é baseada numa concepção metafísica, portanto, de que o ser da realidade, o ser é bom, e que o mal é um defeito na realidade. O mal é como a miopia no meu olho. O mal não é algo substancial. O mal é um nada devido, é uma privação, é um defeito que invadiu a criação. E, portanto, o mal não é culpa de Deus, porque Deus cria as substâncias, mas Deus não cria os defeitos das substâncias. Deus cria todas as coisas, mas o mal não é uma coisa. O mal é um defeito das coisas. Essa é a resposta agostiniana ao problema do mal. No entanto, como nós observamos, John Hick acha que essa teodiceia está sujeita a objeções fatais. E assim, John Hick propõe no lugar uma outra teodiceia. Ele não propõe uma teodiceia nova. Ele propõe resgatar uma teodiceia mais antiga que a teodiceia agostiniana, que é a teodiceia do santo Irineu de Lyon. Irineu de Lyon viveu antes de Agostinho, porque Agostinho é lá do século 3, 4, e Irineu de Lyon é do século 2. Então, Irineu de Lyon, que foi um dos primeiros pensadores cristãos, ele não pensava o problema do mal em termos de queda. Na verdade, ele entendia que o ser humano não foi criado perfeito, naquele sentido completo de viver no paraíso, de estar em um estado de completa perfeição. Na verdade, o ser humano foi criado em estado de inocência, como uma criança. Uma criança ainda não é perfeita. Uma criança ainda precisa crescer, ainda precisa amadurecer, ainda precisa se desenvolver. Então, o ser humano não foi criado perfeito no sentido de ser criado num estado de completa perfeição. O ser humano foi criado num estado de inocência, como uma criança. Mas essa criança ainda precisa aprender a andar, essa criança ainda precisa crescer, essa criança precisa desenvolver um senso moral, essa criança precisa se desenvolver. Para ser perfeita, ela precisa então crescer, ela precisa então se desenvolver. Não é isso a vida humana? Nós nascemos como crianças, nós tropicamos, nós aprendemos a andar, nós aprendemos com os nossos erros, nós amadurecemos na vida. Portanto, a ideia agostiniana de que o ser humano foi criado num estado de completa perfeição e ele caiu no pecado e agora precisa ser restaurado, não faz sentido. Na verdade, o ser humano nasceu num estado de inocência, mas não de perfeição. Num estado infantil, como uma criança, que precisa ainda ser cuidada, que precisa ainda crescer, que precisa ainda se desenvolver. E esse mundo, o mundo que nós vivemos, o mundo que tem adversidades, o mundo que tem sofrimento, o mundo que é difícil de lidar, o mundo onde nós não temos todas as respostas, esse é o mundo ideal para que nós cresçamos. Por que existe o mal?
Por que existe o sofrimento? Por que o mundo é assim? Porque se o mundo fosse perfeito, não haveria amadurecimento. Porque se o mundo fosse perfeito, não haveria crescimento. Tudo bem, Deus poderia nos ter criado num estado de completa perfeição. Mas o que é a perfeição sem o amadurecimento? O que é uma pessoa perfeita que não aprendeu com a vida, que não aprendeu com os erros? Tudo bem, Deus poderia ter me criado já no estado de perfeição, mas é muito mais perfeito, é muito mais belo alguém que aprendeu a ser o que é a partir de um processo de crescimento e de desenvolvimento. Assim, John Hick propõe, no lugar da Teodiceia agostiniana, que nós resgatemos a Teodiceia de Santo Irineu, a Teodiceia ireniana. Ele propõe o que ele chama de Teodiceia do Vale da Edificação da Alma. O mundo é como se fosse um vale, mas o vale propício para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A gente olha para o mundo animal e vê que é um mundo que tem sofrimentos, mas isso nos ajuda a aprender sobre o mundo. Nós olhamos o mundo ao redor, é um mundo que tem que se lutar para sobreviver. É um mundo complexo, difícil, onde as pessoas erram, onde as pessoas boas sofrem e às vezes as pessoas más estão em boas condições. É um mundo estranho mesmo, mas é um mundo que permite o nosso crescimento e amadurecimento. Isso não significa que nós temos todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. É verdade. Não dá para explicar cada instância de mal. Mas essa teodiceia, essa compreensão, essa narrativa de que nós somos como crianças num mundo onde nós precisamos amadurecer, nos ajuda a entender por que é racional continuar acreditando em Deus, mesmo diante da existência do sofrimento e do mal. Tudo bem, podemos não ter respostas para todo o sofrimento que há no mundo. Há sofrimentos que são incompreensíveis. Há instâncias de mal que nossa mente não consegue achar uma razão ou uma explicação. Mas esse mundo de sofrimento, esse mundo de adversidades, esse mundo de imperfeições, é um mundo que foi preparado para que o ser humano, lidando com as adversidades, lidando com o mistério, lidando com aquilo que ele não tem resposta, ele possa crescer, amadurecer e se aperfeiçoar. Portanto, até o fato de que nós não temos uma resposta definitiva, uma solução clara para o problema do mal, é parte do que a gente precisa ter para amadurecer, para desenvolver certas virtudes como a fé, a esperança, a confiança e a necessidade, e de abandonar a necessidade de sempre ter uma resposta para tudo. Assim, o cristão que teve uma experiência transformadora com Deus, que tem a convicção de que Deus existe, pode continuar afirmando que é racional que ele mantenha a crença em Deus. Porque por mais que o mal seja um mistério, o mal não está completamente sem explicação. Nem todo mal é explicável, mas nós podemos entender pelo menos porque existe um mundo de adversidades, porque existe um mundo de sofrimento. É o mundo que se espera, é o ambiente que se espera para que se desenvolva o caráter, para que o ser humano desenvolva a sua alma. Essa é a resposta de John Hick ao chamado problema do mal. Se você gostou deste vídeo, existe a minha chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por esse vídeo. Peço que você compartilhe o vídeo e deixe aí no comentário o que você achou do vídeo ou o que você achou da perspectiva de John Hick. Até mais!